aqui Mauro Bragato, que está hoje membro efetivo na comissão, o Estevão Galvão, nosso deputado Estevão Galvão, deputado Jorge do Carmo, deputado Luiz Fernando, deputado Douglas Garcia e deputado Coronel Nishikawa. Agradeço a presença dos deputados e já agradeço a presença do nosso secretário, Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, aqui presente, já compondo a mesa. A presente reunião foi convocada com a finalidade de ouvir o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, o senhor Marco Vignoli, para a fim de prestar contas do andamento da sua gestão, bem como demonstrar e avaliar o desenvolvimento das ações, programas e metas da Secretaria em cumprimento ao disposto no artigo 52A, caput, da Constituição do Estado de São Paulo. Solicito à secretária a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Estevão Galvão. Solicito a dispensa da leitura da ata. Está concedido a dispensa considerada aprovada a ata da reunião anterior. Registrar aqui também com muito prazer o deputado Sérgio Vitor e também o deputado Ricardo Melão. Obrigado pela presença dos nobres deputados. E mais uma vez agradeço o nosso secretário Marco Vignoli, grande amigo. Já parabenizo o secretário pelo trabalho, vem fazendo à frente da secretaria, junto ao nosso governador João Dória. Então, nós vamos abrir a palavra ao secretário para que ele faça a explanação, e aí, após, nós abriremos as perguntas dos nobres deputados. Ok? Secretário, mais uma vez, Marco Vignoli, obrigado aí pela presença, e a palavra é toda sua. Obrigado. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui na Assembleia, um prazer estar aqui com esses nobres deputados, muitos deles, os quais eu convivi aqui durante um período e estimo muito o trabalho que fazem pelo Estado de São Paulo. Cumprimentar aqui aos funcionários da Assembleia, assessores parlamentares, todos que acompanham essa sessão, que desenvolvem um trabalho também de excelência nessa casa. Cumprimentar aqui, de forma muito especial, o deputado Rafa Zimbaldi, presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais. Saudar o deputado Coronel Nishikawa, o deputado Douglas Garcia, o deputado Ricardo Melão, o deputado Sérgio Vitor, o deputado Luiz Fernando Ferreira, deputado Jorge do Carmo, deputado Estevão Galvão, deputado Mauro Bragato e o deputado Alex de Madureira se juntando a nós nesse momento. Bom, de forma breve, nós montamos aqui uma apresentação, toda a equipe da Secretaria se preparou para poder contribuir com o máximo possível com essa comissão e com a Assembleia. A Secretaria de Desenvolvimento Regional é uma secretaria nova dentro do governo do Estado. Nós enxugamos o tamanho do Estado, o número de secretarias no governo, e criamos uma secretaria que, no fundo, juntou a parte de convênios da Secretaria de Planejamento, a antiga Secretaria de Planejamento, e a antiga Secretaria de Assuntos Metropolitanos, e depois Subsecretaria, que ficava ali na Casa Civil. Dentro disso, uma mudança de visão, passando fundamentalmente para um conceito de desenvolvimento regional nas regiões metropolitanas, nos aglomerados urbanos e nos municípios do Estado de São Paulo como um todo. Então, nós fizemos aqui a apresentação, eu vou falar de forma bem objetiva para poder dar o máximo de tempo possível e responder aos questionamentos dos parlamentares.
Quem que tacou? Você tá aí? Então a Cecília vai passando aí para a gente, por favor. Bom, vamos lá. A Secretaria de Desenvolvimento Regional, que foi criada em 2019, com o intuito de fazer essa relação municipalista, Estado e municípios, 645 municípios e, sobretudo, obras na área de infraestrutura urbana. Encontramos no início da gestão, em abril de 2018, nós tivemos um cancelamento de restos a pagar aqui no Estado. Com isso, aqueles recursos que estavam antes empenhados para cumprir as obrigações, as obras de 2018 para trás, foram cancelados e nós encontramos um passivo de aproximadamente 158 milhões de reais para poder cumprir de obras que tinham sido contratadas, mas não tinham mais o empenho orçamentado para isso. Dá uma segurada, senão vai passar muito rápido aí. Então, é esse decreto de 2/8 de 2018, na realidade, foi abril, agosto. Pode passar para a sequência. Com isso, nós fomos avançando e, paulatinamente, quitando esses compromissos que o Estado tinha e usando do orçamento de 2019 para poder avançar nesse sentido. E assim nós fizemos de forma republicana. Então, todas as cidades que tinham compromissos de até R$200 mil em convênios, nós fizemos numa primeira leva, aproximadamente 30 milhões de reais, deu 167 cidades, recompondo o recurso para poder cumprir aqueles convênios que tinham sido feitos em 2018. Fizemos de forma linear e todos aqueles municípios que tinham essa situação tiveram a sua situação regularizada e o governo cumprindo as obrigações assumidas no ano de 2018. Por favor. Bom, nós temos tido uma média de 15 dias de pagamento após a aprovação das contas e fiscalização a cada final da etapa de obras. Até o final de julho, nós já pagamos 131 milhões de reais para 318 cidades. Conceito de liberação de recursos implementado ao longo desse ano. Nós fizemos um grande seminário em junho, lá no Palácio dos Bandeirantes. Dentro disso, nós chamamos todos os municípios do estado abaixo de 100 mil habitantes, faixa populacional até 20 mil habitantes, de 20 mil a 50 mil e de 50 mil a 100 mil habitantes. Os municípios apresentaram as suas prioridades e dentro disso o governo dividiu o montante de recursos nessa liberação para que eles pudessem, dentro dessas prioridades, escolher aquilo que seria mais importante. 20 mil habitantes, volta um pouquinho, até 300 mil reais, 50 mil habitantes até 500 mil reais e de 50 a 100 até 700 mil reais, no autorizo que nós fizemos lá no nosso seminário de junho. Bom, aí são alguns dos novos programas que nós estamos implementando no Estado. É um conceito de poder trazer mais tecnologia, reduzir o custeio da Secretaria, do governo como um todo, e avançar com um processo inovador dentro da relação Estado-municípios. Com isso, o programa Sem Papel, que entra em vigor agora no mês de agosto, dia 22, nós iniciamos isso na Secretaria, passando de um conceito analógico para digital, no registro de pleitos, no avanço dos convênios do Estado e podendo aí ter muito mais agilidade e menos custo na relação Estado-municípios. O canal Direto São Paulo Mais Perto é uma integração dos escritórios regionais, trazendo para um mesmo local os escritórios das regiões do Estado de São Paulo. Nós temos 15 regiões administrativas, mais a capital, e dentro disso a gente trazendo o modelo poupa-tempo, né? Hoje nós temos do balcão para fora, que nós chamamos de modelo poupa-tempo, atendendo o cidadão, mais agilidade, mais eficiência, e agora nós estamos trabalhando esse balcão para dentro, para poder trazer a mesma eficiência do poupa-tempo na gestão com os municípios. E o nosso programa de parcerias municipais, que agora no próximo dia 22 de agosto, meio-dia, nós lançamos, de pactuação de resultados com as prefeituras. Recursos, plano de trabalho e daí resultados medidos em um grande programa que nós vamos fazer agora. Programa de cidades inteligentes, depois eu vou passar um rápido vídeo, que é um pouco desse guarda-chuva dos 3 programas. Passando agora para a nossa Secretaria de Assuntos Metropolitanos,
Nós temos aqui o Marcos Campagnoni, que é o subsecretário de Assuntos Metropolitanos, foi diretor da Implaza, trabalha há mais de 20 anos na área metropolitana, desde o início do conceito, está meio velho já o Marcos, mas desde o início do conceito das agências, do modelo de governança metropolitana, ele participou e com isso tem colaborado junto com a gente lá na Secretaria de Assuntos Metropolitanos. Vocês podem ver, volta ali um pouquinho, Cecília. Cecília também está lá. Nós temos aí a região metropolitana de São Paulo, da Baixada Santista, do Vale do Paraíba, de Campinas, de Sorocaba e de Ribeirão Preto, que foi a última região criada. E os aglomerados urbanos de Franca, de Jundiaí, de Piracicaba, são esses três. Hoje formados nesse conceito de regiões metropolitanas e aglomerados urbanos. Vamos lá. Bom, esse é o arranjo feito institucional para essa governança, né? Nós temos aí, dentro da Secretaria de Assuntos Metropolitanos, esse Conselho de Desenvolvimento, as agências metropolitanas, e daí eu vou passar um pouquinho o que nós já temos de consolidação em torno disso, construído ao longo dos últimos 20 anos no Estado de São Paulo, e o que nós entendemos como meta e como plano de trabalho para esse ano e o ano que vem avançar na questão metropolitana. Os fundos de desenvolvimento metropolitanos, alguns já funcionam muito bem, outros ainda engatinhando, eles têm uma governança compartilhada, ou seja, os municípios colocam recurso, o Estado coloca recurso, e daí a escolha desses projetos são feitas de forma conjunta em cada uma das regiões metropolitanas. Região metropolitana de Campinas já tem isso de forma muito consolidada, a da Baixada Santista também de forma um pouco mais avançada, e as outras regiões ainda engatinhando nesse modelo que nós, o Estatuto da Metrópole, a legislação nacional e estadual dentro disso, entendem que é um modelo ideal. As câmaras temáticas especiais e as câmaras temáticas que trabalham fundamentalmente a consolidação daquilo que a gente aprova nos PDUIs, que são os Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado de cada uma das regiões. É como se fosse o nosso plano diretor, pensando em médio e longo prazo, em quais são as necessidades, quais vão ser os avanços nessas regiões metropolitanas e aglomerados. Passa. Bom, aqui nós estamos, ele já está demonstrando aqui na região metropolitana de São Paulo, que é a maior região metropolitana do país, e dentro disso nós estamos num momento crucial para essa região. Nós temos em São Paulo, com a extinção da Implaza, a necessidade da criação da agência, isso já era previsto na própria Implaza, a criação da Agência Metropolitana de São Paulo, né? A ideia é que possa ser uma agência enxuta, mas que possa cumprir esse papel fundamental na maior região metropolitana do país. Nós temos aqui também, historicamente, um fundo, que é o nosso fundo, o FUMEF, né, que ao longo dos anos faz a distribuição, sobretudo, acho que é desde 1978, campanha, faz a distribuição fundamentalmente nos municípios com os índices de pobreza mais altos, ou seja, aqueles conhecidos por nós aqui na região metropolitana de São Paulo. Existia um projeto de avançar com modelo de compensação, incluindo a questão ambiental, e nós estamos amadurecendo na Secretaria para poder apresentar para a Assembleia o modelo de fundo ideal, contemplando aqui os nossos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo e poder discutir com a Assembleia esse modelo ao longo dos próximos meses. E o PDUI, que é o nosso Plano Diretor Urbano Integrado, que foi concluído esse ano, nós fizemos o fechamento dele, nós não temos hoje nenhum PDUI ainda aprovado na Assembleia aqui do Estado de São Paulo, nenhum tinha sido apresentado para cá, ou seja, o grande instrumento de governança metropolitana para se identificar áreas de risco, investimentos necessários, tudo aquilo que se planeja no médio e longo prazo, nós não temos nenhum aprovado até hoje. Então nós estamos enviando para a Assembleia agora, no mês de agosto, o PDUI de São Paulo,
para que os senhores possam avaliar, colocar todas as suas contribuições e a gente possa avançar nesse grande plano que vai significar a potencialidade para buscar mais financiamento para a região metropolitana, distribuição de recursos e, sobretudo, esse planejamento de Estado no que a gente pensa em médio e longo prazo para a região metropolitana de São Paulo. Bom, na Baixada Santista, o CONDESB, que é o Conselho da Baixada Santista, tem um fundo que anda um pouco, anda bem, né, melhor do que as outras regiões, só um pouquinho abaixo de Campinas, mas que avança nesse processo. Lá o modelo é 50% de recursos do Estado, 50% de recurso dos municípios. E nós estamos avançando também com o PDUI da Baixada Santista. Esse PDUI também vai ser enviado aqui para a Assembleia, a gente espera ainda que nesse trimestre, e a gente tem aí o segundo PDUI aprovado aqui pela Assembleia com a Baixada Santista e um desenvolvimento fundamental também, que todos sabem, para as questões da Baixada. Na região metropolitana de Campinas, é uma região que caminha muito bem em modelo de região metropolitana, uma série de projetos avançando, recursos de fundos internacionais, uma governança compartilhada muito bem consolidada, projetos de interesse regional muito fortes. Para você ter uma ideia, está citado ali o programa Saúde em Ação, foram investidos 238 milhões de financiamento do BID ao longo desse último período. O governo coloca um recurso, os municípios também colocam. E existe ainda lá um saldo de 13,8 milhões para projetos que vão ser liberados ao longo desse ano, conforme nosso trabalho. Lá na região metropolitana de Campinas, nós trabalhamos também a consolidação desse PDUI para poder enviar aqui para a Assembleia também o mais breve possível. Esperamos que esse ano, mais tardar, primeiro semestre do ano que vem. Queria cumprimentar aqui o nosso líder do governo, Carlão Pignatari, querido Carlão, e dizer para vocês que esse modelo implementado na região metropolitana de Campinas é o modelo a se seguir dentro dessa governança metropolitana do Estado. No Vale do Paraíba e no Litoral Norte, ainda engatinhando, vereador Rafael Goff, o modelo de governança metropolitana, muita coisa a se fazer ainda. O PDUI não foi iniciado lá, nós vamos avançar com essa contratação nesse semestre do PDUI, para que a gente possa ter até o final do ano que vem, mais tardar o início, o primeiro semestre de 2021, isso apresentado para a Assembleia. O fundo também foi implementado, mas não entrou em ação. Nós queremos colocar no orçamento desse ano, propor para vocês que a gente tenha recursos alocados para a região metropolitana do Vale do Paraíba e que esse fundo comece a andar, Sérgio Vitor, a partir do ano que vem. A região metropolitana de Sorocaba foi criada em 2014. A Agência Sorocaba foi toda reestruturada, o fundo foi criado, mas assim como o do Vale do Paraíba não foi implementado, a gente vai propor a mesma coisa, recursos no orçamento de 2020, para que a gente possa iniciar esse processo de governança metropolitana por lá. O PDUI está na metade, né, nós estamos recebendo esse PDUI na metade e nós vamos avançar para entregar ele no segundo semestre do ano que vem aqui para a Assembleia e poder acelerar com esse processo. Ribeirão Preto é a caçula das regiões metropolitanas criadas, é uma região que foi criada, mas que não tem ainda a sua governança mínima implementada, ou seja, não tem uma agência criada, não tem um fundo criado e não conta com as mesmas prerrogativas a nível de Estado que as outras regiões metropolitanas. Nós montamos também um modelo de agência enxuto, montamos um modelo de fundo similar ao dos outros e nós queremos enviar no mês de agosto também para a Assembleia esse processo da região metropolitana de Ribeirão Preto. Isso está dependendo da reunião da região metropolitana a aprovar esse modelo de criação de agência para que a gente possa enviar para cá e avançar nessa governança.
O aglomerado urbano de Jundiaí, foram criadas as câmaras temáticas. Nos aglomerados, nós não temos previsão de criação de agência e nem fundo, né? Ele segue uma outra dinâmica do que as regiões metropolitanas, mas sim nós queremos avançar com os PDUIs para esses aglomerados como um todo. Lá na região de Jundiaí já tem 40% de execução, e nós queremos entregar ao longo aí do segundo semestre do ano que vem para poder ser apreciado pelos senhores. Piracicaba também tem suas câmaras implementadas, temáticas e especiais, está em 60%. Queremos apresentar o PDUI no segundo semestre do ano que vem. Aglomerado urbano de Franca, esse também engatinha, já teve algumas reuniões, né, mas não tem uma política metropolitana implementada na sua plenitude. Nós vamos contratar e iniciar o PDUI ao longo desse processo e entregar ao longo de 2021 para cá esse PDUI do aglomerado urbano de Franca e consolidar, de fato, o planejamento dessa região. Bom, sobre a Implaza, né? O que nós entendemos aí com a extinção da Implaza? Aqueles serviços, né? O IGC e os sistemas estão indo para a Secretaria de Governo, fundamentalmente para a Fundação SEAD, que vai tocar esse processo internamente, e nós, da Secretaria de Desenvolvimento Regional, vamos tocar os serviços que a Implaza fazia no que tange ao planejamento e acompanhamento dos fundos e das regiões metropolitanas como um todo. Nós herdamos pessoal da Secretaria de Planejamento, nós entendemos que nós temos o nosso quadro de pessoal adequado para isso, e nós entendemos que para a finalização dos PDUIs, nós vamos fazer com tranquilidade contratação junto à iniciativa privada, que tem total capacidade para conduzir esse processo de forma eficiente para o Estado de São Paulo. O FUMEF, a situação que nós encontramos no FUMEF também com uma grande conta para ser acertada, né? Nós chegamos lá e no plano de aplicação de 2017, 2018, 101 milhões de obras a executar e pagar, né? Tivemos também o cancelamento dos restos a pagar, ou seja, aqueles recursos que estavam antes previstos para finalizar as obras em andamento foram cancelados para o ano de 2019. Então, nós começamos o ano de 2019 com as prefeituras todas buscando o Estado de que forma iam finalizar as suas obras. O orçamento aprovado em 2018 para o ano de 2019 do FUMEF é de 59 milhões. Nós chamamos os prefeitos, prefeito, a divisão jurídica feita para o FUMEF é essa daqui. Nós estamos colocando os recursos para concluir as obras de vocês, que dão os 32 milhões, e 27 milhões para novos projetos no ano de 2019. Nós fizemos aí um descontingenciamento importante para isso, vocês devem ter acompanhado nos mais diversos, em todas as secretarias do Estado, um contingenciamento, com as incertezas da economia ainda. Na questão do FUMEF, nós conseguimos essa liberação para garantir fundamentalmente a conclusão das obras que já tinham começado. Nós fizemos isso, avançamos dentro desse processo e várias obras finalizando importantes e os convênios de 2019 sendo apresentados pelas prefeituras que nós vamos conveniar ao longo desse semestre. Bom, esse é o plano de aplicação. Vocês não vão conseguir ler daí, mas a apresentação vai para cada um dos parlamentares e daí eu vou pedir para enviar também impresso para vocês aqui, vocês possam apreciar. O fundo de aplicação, o plano de aplicação, ele é determinado por legislação, ele tem uma conta de acordo com o IDH e com outros indicadores de cada um dos municípios, e daí esses 59 milhões são divididos através dessa conta para cada uma das cidades, e os municípios já estão acostumados com essa divisão que é feita desde 1978. Bom, era isso. Uma breve explanação sobre o trabalho da Secretaria. Dizer para vocês que nós temos buscado valorizar a todo momento o mandato parlamentar dos senhores, atender, dialogar, poder fazer com que essa casa seja valorizada pelo seu papel de instrumento
de articulação do desenvolvimento do Estado de São Paulo. Cada parlamentar com a sua região, com a sua comunidade, e nós temos respeitado isso e feito o maior esforço possível para atender a Assembleia Legislativa de São Paulo, e assim vamos continuar fazendo, por entender a importância e o trabalho que cada um dos senhores faz aqui na Assembleia. Obrigado, secretário. Parabenizo pela explanação importante, dando uma nova dinâmica na Secretaria de Desenvolvimento Regional. Acho que isso é muito importante. Antes de abrir aos deputados, se me permitirem fazer algumas colocações, eu vou falar um pouquinho mais da região metropolitana de Campinas, que é a nossa atuação, e depois os deputados aqui com certeza irão falar aí sobre as outras regiões. Eu, aliás, tive na última reunião do Conselho, da região metropolitana de Campinas. O senhor falou aqui do investimento do BID, de 238 milhões do Saúde em Ação, que foi investido na nossa região. Existe um valor de 13,8 que não foi liberado por conta... 13.826, que não foi liberado por conta de um parecer da Procuradoria de Estado. Inclusive, não sei se já pediram, o Saciloto pediu a reunião contigo, o que os prefeitos têm demandado lá ou é a devolução desse dinheiro ou a liberação para a apresentação do projeto, que aliás eu acho que a apresentação do projeto seria mais interessante lá para a região, até porque se for devolvido o dinheiro, tem a parte que é do Estado e a parte que seriam dos municípios, mas a demanda veio até porque a situação dos municípios não é segredo para ninguém aqui, a dificuldade financeira, né? Então, gostaria de deixar essa pergunta. A previsão do PDUI de Campinas, acho que, não sei se o senhor colocou a previsão de envio para a Assembleia Legislativa. Também, ainda dentro dos 238 milhões do Saúde em Ação, ainda dentro do programa Saúde em Ação, dos 238 milhões, secretário, nós sabemos que o maior calcanhar de Aquiles dos prefeitos tem sido a questão da saúde, e a nossa região lá não é diferente. Se existe algum plano de continuidade, né, na ajuda, no custeio desses equipamentos de saúde que estão em construção. Nós temos lá o AME, em Campinas, que o Estado tem participado bastante, aí inclusive no custeio, já tem a previsão do custeio, mas os outros equipamentos de saúde. E uma última pergunta, se existe a previsão da criação das regiões metropolitanas de Piracicaba e de Jundiaí, principalmente Jundiaí, que está entre duas regiões metropolitanas, Campinas e São Paulo, e Jundiaí está entre as duas aí e acaba ficando meio que esquecida aí fica meio ilhada aí entre essas duas grandes regiões. Então, os meus questionamentos são esses. Muito bem. Saudar o nosso presidente, deputado Rafa Zimbaldi, pelas perguntas, o vereador Tito Coló de Jaú aqui também presente, enfim, lideranças importantes aqui de todo o Estado. Sobre o PDUI de Campinas, segundo semestre do ano que vem, nossa previsão de entrega aqui. Sobre as regiões metropolitanas de Piracicaba e Jundiaí. Nós trabalhamos agora nessa consolidação do aglomerado, a finalização dos PDUIs como instrumento fundamental, e a partir daí a gente indicar os caminhos, mas não tem previsão de transformação de aglomerado para a região metropolitana dessas duas regiões.
aproveitando o tema, tem vários pleitos, é evidente que várias regiões do estado têm essa expectativa, né? Rio Preto, Bauru, e no dia a dia a gente recebe uma série desse tipo de pedido. O que nós vamos fazer é montar um estudo na Secretaria de Assuntos Metropolitanos para que possa, de forma técnica, passar para os senhores qual é o plano de conceitualização um pouco das regiões metropolitanas, né? Que a gente faça isso de forma mais técnica possível e seja justo com cada uma das regiões, né? É o número de habitantes, é a questão econômica, tem uma série de indicadores que são apontados com isso, mas que a gente possa fazer de forma mais transparente possível esse enquadramento como região metropolitana das próximas. Sobre os 13,8 milhões. É um recurso que está lá. Eu até coloquei na apresentação ali a questão da PGE e nós trabalhamos para tirar isso, que o parecer jurídico possa apoiar os municípios, e eu pessoalmente entendo que esse recurso pode ser utilizado, né? E eles estão baseados em um parecer dado para um convênio no ano de 2017, nós pedimos uma reavaliação da PGE e o nosso entendimento é que o recurso poderá ser utilizado para a região metropolitana de Campinas. Sobre os investimentos na área da saúde, nós já iniciamos alguns importantes, tivemos Corujão lá, um apoio para certos hospitais, tem vários hospitais aí finalizando, como o próprio AME de Campinas, e sim, nós vamos apoiar com o custeio, tem um plano estrutural na região, o secretário Zé Henrique Guerman está fazendo isso em todo o estado de São Paulo, e vai lançar ao longo desse segundo semestre um novo modelo do programa Santa Casa Sustentáveis também, para poder apoiar os hospitais filantrópicos do estado. Pelar, senhor presidente. Obrigado, secretário. Pela ordem, Estevão Galvão. Senhor presidente, caro secretário Vignoli. Vossa Excelência vai fazer perguntas? Não é bem uma pergunta, mas eu queria fazer algumas ponderações rápidas. Tem que escrever? E tem, é que... Eu estou aqui desde o início, ninguém me informou que teria que escrever. Eu imaginava que o deputado fosse pedir apenas pela ordem, a palavra, etc. O deputado... Mas eu vou usar 2 minutos, se for possível. Se Luiz Fernando... Se tiver alguém inscrito na minha frente, não tem problema nenhum. É o Niscal, é o Luiz Fernando... Eu estou inscrito, mas eu abro perfeito. Meu espaço para você. Deputado Estevão Galvão, então... Pela ordem, presidente. Pois não. Como eu faço para me inscrever? Está escrito já. Está escrito? Tá. Só então já deixo aqui a inscrição. Eu não me perdoe os deputados, os colegas desta comissão, mas eu não fui informado que tinha que me inscrever, eu imaginava... Deputado, eu peço desculpa a Vossa Excelência pela minha inexperiência. E Vossa Excelência é o primeiro Deputado a Rafa fazer Zimbaldi, Vossa Excelência ponderação. Tem conduzido essa comissão de forma bastante competente. Não vem com essa conversa, não. Eu quero cumprimentar o meu amigo secretário Vignoli e, ao cumprimentá-lo, cumprimentar o governador João Dória por tê-lo escolhido, porque não foi por acaso a escolha do Vignoli, não. O Vignoli ele foi deputado, foi nosso colega aqui e desempenhou com muita competência como parlamentar, foi líder do PSDB, foi líder do governo também, né, Vignoli? Não foi, só do PSDB. PSDB, foi relator do orçamento, mas, independentemente até da sua atuação, ele foi um grande amigo, parceiro e companheiro, porque esta casa é o lugar de nós discutirmos as divergências e o contraditório, mas eu sempre tenho dito que as divergências, as discussões, o contraditório, nós discutimos em plenário. Nós não podemos ter aqui inimigos, todos nós somos amigos. Na verdade, as discussões, as divergências e o contraditório, isso tudo é normal. Mas, meu caro secretário, gostei da sua apresentação, de todas as regiões, e devo dizer que o Vossa Excelência, assim como o governo João Dória e Rodrigo Garcia, estão de parabéns, porque acabaram saudando aquilo que os governos anteriores teriam que pagar e não pagaram.
assim como também, independente das emendas, não é verdade? Assim também as obras inacabadas do FUMEF, etc. Enfim, uma grande quantidade de problemas, de obras inacabadas e etc., que não aconteceram no governo, que era obrigação passada. O governo João Dória e Rodrigo Garcia, com a ajuda de Vossa Excelência e de outro secretário, vem resolvendo e saudando. Bem por isso, eu estou usando da palavra muito mais para agradecê-lo pelo seu trabalho, e eu tenho acompanhado, sei que é muito grande e é intenso, mas Vossa Excelência tem desempenhado com brilhantismo. Parabéns. Eu vou pedir licença a Vossa Excelência. Eu pedi ali a palavra logo no início, Rafa, porque como eu recebi alguns convênios de emendas hoje, e eu estou com alguns prefeitos lá na minha sala. Então eu peço desculpa ao secretário, à Vossa Excelência e aos colegas também, que eu vou lá para atendê-los. E depois, após tê-los atendido, se ainda não tiver acabado, eu voltarei. Ok? Permite uma parte, obrigado. deputado? Obrigado, Vossa Excelência tem toda a parte que quiser. Se eu precisar que eu lhe auxilie na sua reunião, eu também posso me ausentar. Não, a presença de Vossa Excelência aqui é importante, Luiz Fernando. Luiz Fernando, ele é meu colega, mas muito mais do que isso. Ele trabalhou comigo na mesa diretora da casa, como primeiro secretário, e foi brilhante. Parabéns. Muito bem. Só agradecer ao deputado Estevão Galvão pelo seu trabalho no parlamento, pelas palavras elogiosas e por tudo aquilo que representa para o povo de São Paulo. Muito obrigado, querido deputado Estevão Galvão, que relembrou uma inovação que o governo está implementando. O governo agora traz os convênios para que os deputados possam, nas suas emendas impositivas, obrigado, possam fazer as assinaturas com os prefeitos respectivos e possam levar os convênios pessoalmente, valorizando assim o trabalho dos deputados. Nós temos feito um grande esforço para cumprir essas emendas impositivas. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Só para confirmar que eu estou inscrito, né? Está sim. O coronel Nishikawa pediu a palavra, depois o deputado Luiz Fernando, deputado Mauro Bragato, deputado Ricardo Melão, deputado Jorge do Carmo, deputado Sérgio Vitor. Ok? Então, deputado coronel Nishikawa. Bom dia, senhor secretário. Bom dia, coronel. Parabéns aí pelo seu trabalho, pela exposição que nós assistimos atentamente. Eu queria saber, no contexto, como é inserido a região do ABC. É uma região que mais concentra indústria automobilística. E lá, o pessoal, numa das reuniões que eu participei do consórcio, eles estavam reivindicando uma área para instalar oficinas, principalmente voltados às montadoras, para preparar mão de obra para que possam desenvolver novas tecnologias. É uma das perguntas. Outra coisa, como se insere o nosso consórcio regional ABC nesse contexto de vocês aí do desenvolvimento regional? E uma última pergunta: de quem é a iniciativa da instalação de cidades inteligentes? Ou é de vocês ou do próprio município? Obrigado. Muito bem. Saudando aqui o coronel Nishikawa pelas perguntas, sempre muito preparado e contundente. A região metropolitana de São Paulo compreende também o ABC, desses 39 municípios, né? A região enorme fica e dentro disso o ABC tem um papel fundamental nessa construção. Nós temos o consórcio do ABC e, sobretudo, um modelo de relação Estado com consórcios de forma intensificada ao longo desses primeiros meses de governo, né? Nós chamamos todos os consórcios de municípios do Estado, do ABC também, iniciamos aí um processo de ouvir as demandas regionais, né? Porque você tem demandas de cada uma das cidades e alguns problemas regionais, soluções regionais, como lá o Jabuticabal, o piscinão do Jabuticabal é o exemplo prático de uma delas que foi trazido pelo consórcio do ABC, pelos parlamentares do ABC de modo geral, e que o governo está enfrentando. O que nós temos que fazer é cada vez mais intensificar esse tipo de relação com os consórcios. Como eu disse, tem soluções que são compartilhadas,
nós identificamos aqui no estado de São Paulo pelo menos 20 consórcios de municípios com grande relevância e tivemos lá pelo menos 20 reuniões com cada um desses consórcios, com os prefeitos apresentando as suas demandas. Nós temos que valorizar o consórcio do ABC, os parlamentares, e cada vez mais buscar essas soluções em conjunto. Eu vou pedir para depois passar um vídeo que eu trouxe do programa de cidades inteligentes, e daí cada uma cidade vai poder aderir a um plano de trabalho, a gente lança no dia 22, ele faz a adesão no próprio evento, nós vamos ter lá ele vai fazer a adesão online ali do seu município, e a partir disso nós vamos pactuar o resultado para ele. O senhor está convidadíssimo a estar lá meio-dia no dia 22. Obrigado, secretário. Depois, se Vossa Excelência puder deixar não só a apresentação, mas também o vídeo, deixa. Acho que também será muito importante para que os deputados possam oferecer aí às prefeituras. Quero cumprimentar aqui o ex-deputado Márcio Camargo, aqui presente. Obrigado, deputado, pela presença. Deputado Luiz Fernando, tem a palavra. Senhor presidente, nobres pares, Vignoli, quero te cumprimentar, Vignoli. Acho que o deputado Estevam, quando referiu-se a você à frente da relatoria do orçamento, o fez com muita justiça, com muita capacidade, você conduziu o processo, e acho que, de repente, pode ser um dos poucos, na minha opinião, acertos do governador a sua nomeação. Obrigado. Espero que com a tua juventude, com a tua combatividade que se demonstrou aqui na casa, a gente possa avançar. O governo atual do João Dória, ele, assim como esta nova política que vem ao país, ela pensa num Estado zero, ela pensa, assim, as modificações, as extinções que nós temos assistido. Estamos muito preocupados. Foi da época do regime militar, na ditadura, foi criado um órgão pelos militares do Estado de São Paulo, que foi a Implaza, com a finalidade de fazer um planejamento desse Estado, o maior Estado desse país, e esse órgão sempre foi um órgão muito técnico, que não se aliou à política, e são muitas as colaborações que a Implaza tem no nosso Estado, e uma das primeiras medidas do governador, e eu tenho certeza que não é vossa, foi o debate e a vitória que teve com o apoio dos partidos aliados, especialmente do PSL, do Novo aqui na casa, que tem o mesmo conceito de Estado mínimo, de Estado zero, e é fato que conseguiu extinguir a Implaza. No projeto e no debate, Vignoli, falava-se muito do patrimônio da Implaza, que são aqueles técnicos que seriam utilizados, né? E nós temos acompanhado, eu fui um dos muitos aqui da casa que foi contra essa lógica de extinção, e venho acompanhando muito esse debate, até por ser membro dessa Comissão de Assuntos Metropolitanos e ter uma atuação em várias regiões metropolitanas, tenho acompanhado muito esse debate. É certo ser disso que o governo do PSDB, Vignoli, ele não vem trabalhando na nossa opinião, como deveria em relação a essa questão das regiões metropolitanas. Por exemplo, a região de Campinas, você mesmo disse, 50% só do PDUI foi feito, paralisou, tão logo o governo assumiu, mandou parar, né, e só 50%. Uma das regiões mais importantes desse país. Você pega a Baixada Santista, que está bem mais avançado, né, foi feito já há 2 anos o PDUI, e até hoje não mandou para casa. Eu sei que o senhor está assumindo agora, né, mas assim, isso fica uma preocupação, e fica uma preocupação, Vignoli, no seguinte: aquilo que a Implaza propunha, e nós temos um diretor da Implaza aqui, não é isso que o governo
fez e está fazendo. Por exemplo, na Baixada Santista, tem uma previsão de 20 funcionários na agência. Todos comissionados, pasmem a casa, de livre nomeação. E só tem 9, quando precisaria ter, segundo a Implaza, muito mais do que 9 para exercer, de fato, aquela função. Então, assim, nos preocupa muito. Eu sei da importância dessas regiões metropolitanas para um desenvolvimento planejado dessas regiões, desses conglomerados. Mas, assim, nós precisamos, ao mesmo tempo que Vossa Excelência traz aqui algumas vontades, intenções, ao mesmo tempo tem algumas ações, né? Por exemplo, os funcionários que, quando aquele patrimônio que não é do governo, é patrimônio do povo de São Paulo, que são os técnicos da Implaza, pelo que nos consta, e eu lhe pergunto se isso é real, não estão sendo aproveitados e alguns, inclusive, sendo discutido a demissão deles, né? Eu precisava checar isso, eu até estava pedindo uma agenda com Vossa Excelência para checar essa questão, mas aproveitando o ensejo, né? Segundo, a ideia da gente aparelhar. Não adianta a gente fazer a região metropolitana de Campinas e não aparelhar para que ela possa funcionar, até para que o senhor possa exercer com muito mais qualidade, né? Embora tenha um grupo aqui na casa que defende o Estado zero, tem que aparelhar coisa nenhuma, não sei o que, tem que acabar e tal. Nós entendemos que precisamos aparelhar com técnicos, sim, e fazer isso andar, até porque os nossos técnicos da Implaza são muito competentes. Por último, né, o senhor disse uma coisa que, assim, me preocupa muito, Vignoli, com todo o respeito que eu tenho por você, mas a tua afirmação, se nós temos vários técnicos da Implaza, se nós temos um pessoal extremamente competente, salvo se nós estejamos todos errados aqui, o pessoal não é competente. Você falou de contratar, junto à iniciativa privada, técnicos para continuar esses PDUIs. Nós avaliamos, posso até estar extremamente equivocado, mas acho que os teus colegas são competentes suficientemente para dar continuidade nesse PDUIs, são funcionários públicos, tem um acúmulo muito grande, já fizeram os anteriores e que poderiam efetivamente dar continuidade. O que eu, para finalizar, Vignoli, eu conversei com alguns prefeitos, e esses prefeitos eles fizeram uma reclamação, sobretudo do atual momento, que esse debate regional ele sempre foi feito em colegiado. Senta todo mundo e vamos discutir o nosso problema, e que hoje tem sido feito muito individualizado. Eu chamo o prefeito, eu chamo o outro prefeito, e um deles até fez uma fala que eu não sei se procede, mas quero trazer aqui, acho que o furo para colocar esse aqui, que aí chegam eles com o pires na mão, cada um, então eu trato politicamente, não faço um tratamento regional, né, sobre isso. Como a gente fala muito da administração com eficiência, e uma administração que venha para efetivamente resolver, eu queria deixar essas questões para Vossa Excelência e ouvi-lo a respeito. Muito obrigado e quero te cumprimentar, e torço muito para que você dê certo, né? Torço para que o governo dê certo, mas não sei se está no caminho certo, mas torço muito por você, um jovem, e acho que tem tudo para trazer essa lógica de realmente fazer uma gestão competente, integrada, e que possa trazer ou devolver o desenvolvimento ao nosso Estado perdido aí nas últimas décadas. Também. Bom, primeiro saudar o deputado Luiz Fernando, brilhante deputado aqui do Parlamento Paulista, com o qual tive o prazer de conviver e acompanhar de perto o seu trabalho, enfim, seriedade do seu comprometimento com a população do Estado, querido deputado Luiz Fernando. Fez ponderações importantes, primeiro sobre a questão dos PDUIs, né? O que a gente enxerga de modo geral? O modelo da Implaza, ele não só subcontratava, ele terceirizava suas ações para fazer os seus PDUIs, como ao longo dos seus 20 anos de processo de agências metropolitanas, de regiões metropolitanas,
nós estamos concluindo os primeiros agora. Então, os técnicos que têm o conhecimento, assim como o Marcos Campagnoni, que foi de lá, e outros, nós vamos aproveitar no melhor modelo possível, mas nós queremos agilidade. E, sobretudo, experiências exitosas aqui no Brasil de conclusão dos PDUIs junto à iniciativa privada. No governo do Rio de Janeiro, o PDUI do Rio de Janeiro foi feito pelo arquiteto Jaime Lerner, contratado junto à iniciativa privada, e aí o primeiro PDUI concluído do país de forma brilhante dentro disso. Então, todo o respeito aos técnicos da Implasa e aqueles que têm esse conhecimento serão aproveitados, assim como o Marcos Campagnoni foi. Mas, de modo geral, a gente entende que o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado pode ser muito bem feito por universidades, pela iniciativa privada, e que a gente possa dar agilidade e prazos com maior eficiência para esse processo. Esse é o nosso entendimento ao longo das questões da Implasa. Eu acho que nem o Estado mínimo, nem o Estado gordo, o Estado com seu tamanho ideal, né? E é isso que nós temos buscado, seja nas agências, seja na secretaria, cada vez mais alcançar esse tamanho ideal e esse modelo ideal. Sobre os atendimentos. Nós fizemos uma série de atendimentos coletivos, acho que todos os consórcios do Estado, as regiões metropolitanas, eu tive em todas elas, os aglomerados também, temos feito esse debate de forma muito franca, coletiva, mas também atendemos o individual, né? Acho que o número de prefeitos que procura o governo do Estado e tem o seu atendimento de forma muito objetiva tem sido uma constante, mas eu queria aqui dizer também que eu fico à disposição para que o senhor possa apontar esses prefeitos e a gente possa fazer de forma coletiva e até deixar aberto de forma muito democrática, republicana. Eu tenho atendido lá todos os partidos parlamentares, do PT ao PSL, feito todas as agendas republicanas, e de atendimento para isso, eu me coloco à disposição para que o deputado possa levar lá esses prefeitos e a gente possa fazer esse atendimento, seja de forma individual ou de forma coletiva, contribuindo com o mandato, seja o senhor de deputado, seja o deles de prefeitos. E parabenizá-lo aqui pela saudação que fez a mim. Obrigado. Próximo deputado Bragato. Senhor presidente, deputado Rafa Zimbaldi, senhores deputados, senhor secretário, na linha daquilo que foi dito pelo nosso companheiro daqui da casa, né, o companheiro, do primeiro a usar a palavra, o Estevão, eu vou um pouco nessa linha de parabenizá-lo pelo trabalho. O João Dória escolheu muito bem, não só pela sua juventude, mas pela sua experiência adquirida no último ano aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Quero dizer, secretário, que o teu desempenho vai ser fundamental para consolidar a Secretaria do Desenvolvimento Regional. Por quê? Porque é uma secretaria complexa, nós estamos tendo aí uma demanda bastante alta, eu tenho acompanhado, pelo menos a partir da minha região de atuação. Você tem sido bastante presente, né? Não sei como você está conseguindo segurar toda essa demanda, né? E quero dizer que ficamos felizes de vê-lo novamente aqui na Assembleia, na prestação de contas do seu trabalho. Então, parabéns. Continue no seu trabalho e firme, porque nós estamos aí para lhe ajudar. Muito obrigado aí pela presença. Muito obrigado, deputado Mauro Bragato, com seu brilhante trabalho ao longo de tantos mandatos aqui na casa. É um prazer poder colaborar com o seu trabalho e receber essas palavras elogiosas sempre da Vossa Senhoria. Um grande abraço e muito obrigado aí por tudo. Nosso decano, viu, secretário? Deputado mais experiente da casa aqui. Ganhou o título do Curiate. Do Curiate, é verdade. Ganhou, passou o bastão. Deputado Ricardo Melão. Bom dia, presidente. Queria agradecer a presença do secretário Vignoli aqui, do Campagnoli também.
e trazer algumas considerações no ensejo do que o deputado Luiz Fernando destacou aqui sobre a Implaza, especificamente. Nós aprovamos, em maio agora, junto com outras 2 empresas, a extinção da Implaza. Uma medida, no meu ponto de vista, acertada. Nós, da bancada do Novo, apoiamos firmemente o projeto. Trazer alguns dados apenas para constar, né? Implaza, em 2018, né, seu resultado operacional, ela teve uma receita de 4,8 milhões e um gasto de 44 milhões e meio, ou seja, um prejuízo, receita operacional de menos 39 milhões e 700, o que requereu aí auxílio público de 40 milhões e 300 para poder se manter, né? Então, a minha pergunta nesse ensejo é a seguinte: nós sabíamos que grande parte desses gastos da Implaza justamente eram com 135 servidores que ela tinha. Era um gasto na ordem aqui de 27,900 milhões só com servidores, com esses 135. Desses, 118 eram permanentes, 17 comissionados. Levando em consideração que desses 135, 71 eram aposentados, eu queria mais saber como estão sendo aproveitados nas funções diretas da Secretaria de Desenvolvimento Regional, dessas agências, esses servidores. Qual vai ser o destino deles, como isso será feito? Muito bem. Nós estamos, primeiro, saudar o deputado Melão, um grande trabalho, iniciando com muita presteza e eficiência aqui na casa. Dizer que nós estamos finalizando aí um processo da Implaza, da CPUS e da CODASP nesse momento, né? Dentro disso nós tivemos aí o plano de incentivo de demissão, acho que 50%, é isso, companheiro? 50% que acho que teve aceitação disso, o restante segue dentro do planejamento. A ideia é que a gente possa, na Secretaria de Desenvolvimento Regional, aproveitar aqueles quadros que a gente entender que cumprem uma função técnica estratégica para o Estado, né? E justamente o que eu disse, naquilo que a gente entender que não cumpre essa função, a Secretaria, de forma enxuta, de forma objetiva, vai cumprir com os quadros que já possui, que vieram do planejamento, né? Nós temos, seja nas agências, seja na Secretaria, pessoal adequado para isso. Entendemos que com tranquilidade nós conseguimos acompanhar, seja o FUMEF, sejam os fundos regionais, sejam as agências metropolitanas. E na questão do planejamento urbano, que fundamentalmente são os PDUIs, nós pretendemos concluir junto à contratação com iniciativa privada, o que a gente entende que vai dar uma agilidade muito maior nesse processo. Próximo deputado Jorge do Carmo. Obrigado, senhor presidente. Bom dia aos nobres colegas aqui. Cumprimentar o nosso secretário aqui, Marcos Vignoli. Agradecer a sua vinda aqui nessa casa para falar de um assunto tão importante nessa comissão. Um pouco na mesma linha aí, secretário. Todos nós, as perguntas que me antecederam aqui, muitas delas citaram a Implaza, né? Com o advento da Lei 17056, que extinguiu a Implaza, percebe-se aqui pelas perguntas que essa empresa, apesar da fala do nobre colega que me antecedeu, ela tinha funções especiais, extraordinárias na cidade, no Estado. Nesse sentido, eu sou militante do movimento de posse e propriedade da terra, regularização urbana e fundiária, que é uma área que eu sou advogado de formação, atuo nessa área. O GRAPOAB, que é um órgão da Secretaria do Estado de Habitação, ele cuida do grupo de análise de aprovação dos projetos habitacionais do Estado. A Implaza tinha, né, um assento nesse grupo. Com a extinção da Implaza, e o senhor falou aqui da Agência Metropolitana de São Paulo, quem vai substituir? Quem vai assumir essas funções da Implaza, nesse caso, para o GRAPOAB, que é um grupo tão importante para a região metropolitana e para o Estado de São Paulo? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta, não menos importante, sobre os PDUI. Na região do Alto Tietê, que é região bastante
carente, bastante cheia de problemas, e o deputado que estava aqui, o deputado Estevão Galvão, é um militante e morador daquela região e deputado dessa casa há muito tempo. É preciso que a gente tenha um olhar, né, aí, não diferente das outras regiões, mas para aquela região também um olhar especial, porque é uma região muito periférica, com muitos municípios que têm muitos problemas da ordem, né, especialmente do desenvolvimento regional. Pergunto se há já, o que tem já, o senhor não falou na sua apresentação, se há alguma coisa pensado para aquela região, como é que está sendo tratado isso na Secretaria. É isso aí, obrigado pela oportunidade. Saudar o nobre deputado Jorge do Carmo pelo seu trabalho, sua militância, nos colocar à disposição também dentro da Secretaria. Nós, fundamentalmente, você está correto na sua colocação sobre o Grapoab, é fundamental que exista um olhar sobre o planejamento regional, né? Uma vez que esses PDUIs, esse PDUI que vai vir para cá da região metropolitana de São Paulo, ele dá ali as diretrizes do que vão ser os planos diretores de cada uma das cidades. Isso gera um impacto na aprovação do Grapoab. Como a Secretaria de Desenvolvimento Regional assume as funções de planejamento da Implaza, a Secretaria terá assento no Grapoab a partir de agora, um representante da Secretaria com esse olhar de desenvolvimento regional e planejamento aqui do Estado. Sobre Alto Tietê, uma região fundamental, nós temos feito uma dedicação importante para lá, seja com investimento, seja com esse olhar sobre as carências da região. Nós estamos com uma região que fica ali entre o Vale do Paraíba e entre a região metropolitana de São Paulo. Então, na organização geopolítica disso, uma parte está aqui com a região metropolitana de São Paulo, a outra está ali com o Vale do Paraíba. Ferraz de Vasconcelos tem recursos do FUMEF, por exemplo, usualmente, né? Então, dentro disso, a organização geopolítica dessa questão se divide entre as duas, mas o Alto Tietê é contemplado seja na região metropolitana de São Paulo, seja no Vale do Paraíba. Mas eu acho que vale uma dedicação exclusiva ao Alto Tietê, que a gente possa promover aqui na Assembleia ou em algum espaço adequado uma discussão desse processo pela importância que tem e também pelas suas carências, a dinâmica que tem o Alto Tietê como um todo. Muito bem. Próximo, deputado Sérgio Vitor. Bom dia, acho que boa tarde já, né? Boa tarde, presidente Rafa Zimbaldi, cumprimento meus colegas e bom dia e obrigado pela presença aqui, secretário Marco Vignoli. Estou vendo aqui as perguntas dos meus colegas, eu acho que eu ainda estou com um desafio de uma compreensão um pouco mais prática, e aí eu acho que, pelo pouco que eu te conheço, acho que a gente tem um perfil bem parecido de bem executivo, focado em resultado. Eu imagino que você esteja com as mesmas angústias que eu, talvez. Vou fazer uma pergunta sobre a Agenvale, mas pelo que você demonstrou, eu acho que serve para quase todas as agências. Acho que elas têm, algumas delas têm os mesmos desafios. A Agenvale já existe há bastante tempo, e até na reunião que a gente teve juntos lá em São José, o prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, teve uma fala muito simbólica para mim, que ele falou, olha, historicamente, isso aqui tem sido usado politicamente, tem vários cargos de indicação política que não tem função ou responsabilidade nenhuma, e você já demonstrou várias vezes que iria focar numa equipe mais enxuta e técnica. Porém, o fundo ainda não está todo regulamentado, pelo que você falou, acho que vai ser para o ano que vem, né? Primeiro, então, como deputado, o que a gente pode fazer para ajudar a acelerar esse processo para o fundo estar devidamente regulamentado e com recursos? Pelo que eu entendi, nenhuma agência funciona sem recursos. Então, o que falta, o que a gente pode fazer para acelerar esse processo? E 2, em não tendo fundo, quais são as responsabilidades da Agenvale, já que tem ali 5, 6 pessoas na agência, mas não tem dinheiro, não tem recurso e não tem... Aí não ficou claro para mim qual é o papel da agência se não tiver recursos para executar o PDUI, que é a parte mais importante do seu papel. Bom, muito bem. Só desculpa te cortar, eu fiz uma observação aqui que eu esqueci de falar. Gostei muito da ideia, não sei se é regra, desse fundo ser 50% do Estado e 50% do município, porque aí você também
de certa forma, cobra o comprometimento do município para aquelas ações, para não ficar uma reunião de amigos ali, né? Então, não sei se é regra, mas que bom que eu vi em alguns exemplos, espero que seja. Muito bem. Saudar o deputado Sérgio Vitor, também no início do seu trabalho de forma brilhante aqui na Assembleia, sempre acompanhando as questões da região metropolitana do Vale do Paraíba de forma muito próxima. Saudar a chegada do deputado Tiago Auríquio, também brilhante deputado aqui do estado de São Paulo, mas dizer um pouquinho disso, né? A dinâmica encontrada são regiões, eu passei um pouquinho na situação de cada uma delas, mas com uma ação prática muito mais demandada pela sociedade do que tem que ser essas regiões, essas agências como um todo, né? E daí nós entendemos que são 3 coisas fundamentais para isso. Uma delas é o PDUI, né? Funcionando, aprovado, para poder dar sequência. Depois do PDUI, vocês vão verificar nisso no de São Paulo, que tem uma dinâmica muito clara, ele gera uma sequência de modelo de governança metropolitana, com essas câmaras temáticas, com uma série de ações que entram de implementação na sequência da aprovação do PDUI. Uma agência que funcione, né? Uma agência que possa coordenar projetos, que possa fazer lá, por exemplo, a questão das câmaras de segurança do Vale do Paraíba, que possa articular financiamentos, que possa articular projetos, que possa articular soluções compartilhadas, que possa ser um modelo funcional de quadro dentro da agência. E os fundos funcionando a pleno vapor, é uma regra que nós colocamos agora de 50%, antes existiam algumas distorções e a gente entende que justamente esse modelo de parceria é o ideal para os fundos como um todo. O que nós vamos fazer no Vale? Primeiro desafio, nós encontramos uma agência sem sede, né? Uma agência praticamente no chão. Então, nós estamos indo lá para o Parque Tecnológico, instalação lá estratégica no Parque Tecnológico, seja pela questão logística dos prefeitos, dos deputados poderem chegar lá através da Dutra, ela está na beira da estrada, então o escritório é lá também. O escritório é lá. O seu é lá, então para ajudar você também, mas ela é próxima ali também de todo um centro tecnológico e que é importante para nós lá no Parque Tecnológico. Na sequência disso, a contratação do PDUI nesse semestre. Então, nós estamos contratando o PDUI nesse semestre para iniciar o seu trabalho e a gente espera, com o orçamento da Secretaria, iniciar esse processo. Se forem alongar até o ano que vem, esperando o orçamento, isso vai tomar muito mais tempo. Então, nós vamos contratar nesse semestre. Isso, desculpa até te cortar, o fundo já está tudo certo, porque vocês precisam que o fundo esteja funcionando para fazer a contratação, ou não? Não. Nós vamos contratar com recursos da Secretaria esse PDUI de lá. E o fundo para o ano de 2020, em que daí o Estado coloca e os municípios colocam os recursos, nós vamos colocar parte do Estado, nós vamos propor aqui no orçamento que chega aqui no dia 30 de setembro e que daí a gente possa, no ano que vem, dar andamento à seleção de projetos da RM Vale. Com isso, a gente vai para um outro patamar já de andamento da agência e da região como um todo. Saudar a deputada Carla Morando, que chegou aqui também, nossa líder do PSDB, e cumprimentar mais uma vez você, Sérgio, por toda a atuação parlamentar que faz. Obrigado pelas respostas. Bom, mais uma vez, agradecer a presença do deputado Tiago Auríquio e da deputada Carla Morando. Tiago Auríquio tem a palavra. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente Rafa, bom dia, secretário Marcos Fignoli, nobres deputados aqui presentes. Queria fazer apenas um agradecimento em nome da cidade de São Caetano do Sul pela liberação, secretário, dos 8 milhões pela Desenvolve São Paulo para a construção de um equipamento público de saúde que, sem dúvida, vai dar uma importância maior para São Caetano do Sul, voltar a receber recursos do governo do estado depois de tanto tempo sem receber nada do governo. Então, eu queria mesmo fazer somente esse agradecimento e parabenizar por toda a atuação diante da secretaria, você que também aqui é um ex-parlamentar dessa casa e também teve uma brilhante atuação aqui no parlamento. Somente deixar esse registro. Obrigado. Agradecer aqui as palavras do nobre deputado Tiago Auríquio, pelo seu trabalho, pela sua luta para esses recursos, pelo trabalho como parlamentar, e dizer aqui que a região metropolitana da ABC está muito bem representada nessa região. Já deu quórum aqui com tantos parlamentares
do ABC presentes nessa reunião. Um abraço, viu, Tiago? Parabéns aí por tudo. Deputada Carla Morando. Bom dia, presidente, bom dia, secretário, todos os nossos pares aqui. Eu, na verdade, gostaria só de agradecer a sua ilustre presença aqui na nossa Assembleia, hoje como secretário, e desenvolvendo um trabalho brilhante também lá na Secretaria de Desenvolvimento Regional. E do que for preciso, estou aqui à disposição e pode contar. E, com certeza, vou estar apoiando todo esse trabalho maravilhoso que está fazendo. Era isso. Muito obrigada. Vou agradecer as palavras da deputada Carla Morando, que vem fazendo um brilhante trabalho aqui na Assembleia. Me sucedeu aí na função que exerce hoje e tocando de forma muito melhor e mais brilhante esse trabalho. Parabéns por tudo. É um grande mandato parlamentar que vem tocando. Deputado Douglas Garcia. Senhor presidente, apenas para agradecer a presença do nobre secretário, muito nos honra vir a essa comissão. Isso mostra o compromisso que o governo tem em atender às demandas dos deputados dessa casa. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui na Assembleia. Muito obrigado. Deputado Douglas, muito obrigado pelas palavras, pela consideração, pelo excelente trabalho tocado aqui também para o Estado de São Paulo. Estamos sempre à disposição do seu mandato na Secretaria. Secretário, 2 deputados pediram novamente para fazer 2 considerações, que é o Sérgio Vitor e o Luiz Fernando, e aí depois nós passamos o vídeo para fazer o encerramento. Deputado Sérgio Vitor. Olha, fiquei animado aqui, esqueci de uma pergunta importante. Tá bom? Você falou aí do canal direto São Paulo Mais Perto, achei espetacular, parabéns. Agora os municípios pequenos têm um problema crônico, a gente já falou sobre isso, mas queria saber se tem prazo. O município depende muito dos municípios menores, né? Dependem muito de recursos do Estado e da União e normalmente não tem equipe técnica para poder participar de novos convênios ou de programas que tanto o Estado e a União oferecem. Você falou que vocês são responsáveis pelo convênio, estão trabalhando num sistema para simplificar as solicitações. Como que já está isso hoje? Já está funcionando? Como é que a gente pode trabalhar para tentar, talvez, treinar a equipe técnica dessas cidades? Porque isso é um problema até assustador para quando você chega no município pequeno e vê que eles estão perdendo a oportunidade de recurso que está disponível já, né? Pegando uma carona na pergunta do deputado Sérgio Vitor, secretário, a reclamação muito grande de muitos prefeitos aí, o tanto de documento que precisa apresentar, que os prefeitos, que os municípios precisam apresentar, qual a possibilidade aí de reduzir esse número de documentos. Aliás, hoje os prefeitos, pelo menos, têm trazido até o nosso mandato, que hoje a dificuldade de entrega de documentação para um convênio é maior do que um de financiamento bancário para o município. Gostei bastante do que você falou de reduzir a burocracia da porta para dentro, né? Parabéns pela iniciativa. Obrigado, deputado Sérgio, deputado Rafa Zimbaldi. Eu tenho um vídeo também do São Paulo Sem Papel, aproveitei e vou passar. Mas isso é um grande desafio de todos nós, né? Dos parlamentares que estão inseridos nesse processo, das prefeituras, das câmaras municipais, do governo do Estado de São Paulo. Imagina só um estado do tamanho de São Paulo não ter de forma digital toda essa relação de documentos, de pleitos e, sobretudo, agilizando aí os convênios, né? O São Paulo Sem Papel iniciou no dia 1º, agora nós começamos a visitar as regiões, reuniões técnicas com as equipes das prefeituras, né? Os parlamentares vão ter uma chave de acesso, as câmaras municipais vão ter uma chave de acesso e as prefeituras estão recebendo agora a sua chave de acesso. No dia 22 de agosto, nesse mesmo evento das parcerias municipais, o governador vai anunciar e vai liberar essa chave para as prefeituras. Mas, mais do que criar um sistema, é preciso criar uma cultura, né? É preciso criar um modelo em que, de fato, isso possa funcionar. Nós temos lá em Brasília o Seconv. Isso, ao longo dos últimos anos, avançou e deu maior transparência para as prefeituras naqueles convênios e aqueles recursos que eles podem acessar. Com esse sistema, a gente vai fazer a mesma coisa.
Foi um sistema produzido pela Prodesp aqui no estado de São Paulo. Nós temos toda a certeza de que vai se tornar referência para o país em modelo de gestão sem papel e criar possibilidades de reduzir o tempo médio de formalização de convênios, de atendimento de pleitos e, sobretudo, de respostas, seja para os parlamentares aqui do estado de São Paulo, para os vereadores, para os representantes de modo geral. O nosso cronograma é que, a partir do início de setembro, a gente já começa a trabalhar sem o ofício dentro da secretaria no que tange as prefeituras municipais. Para vocês terem uma ideia, hoje nós recebemos, em média, 12 mil ofícios por mês. Imagina o que custo de funcionário para poder responder isso, e daí sai de uma secretaria, vai para outra para resposta, depois caminha para outra, às vezes chega a resposta insatisfatória depois de tanto tempo de espera. Então, o sistema começa a ter lá um prazo muito objetivo e que vai trazer o estado de São Paulo para outro patamar de relacionamento com os municípios. E a documentação, lá na Secretaria de Desenvolvimento Regional, Rafa, nós temos orgulho de ter a melhor equipe de convênios do governo do estado de São Paulo. Gente que, ao longo de uma trajetória, Dona Ivani, toda uma equipe preparada ao longo dos anos e que tem aí um tempo médio para efetivação de convênios de 45 dias, 30 dias em alguns casos. E eles fazem isso de forma simplificada, apoiando os prefeitos, fazendo com que isso seja construído com as prefeituras. Nós sempre vamos buscar essa simplificação, evidente, respeitando a legislação e aquilo que tem que ser cumprido. Mas o que nós queremos dentro do governo é trazer para esse modelo outras áreas que também podem melhorar, como o DADTUR e outras que têm um tempo médio muito maior para efetivação de convênios. Obrigado, secretário. Para encerrar, deputado Luiz Fernando. Secretário, eu tenho uma questão que eu tinha formulado e me passou batido. Tem uma lei complementar 1156 de 29 de novembro de 2011, que obriga o Poder Executivo a publicar e enviar à Assembleia Legislativa no prazo de 30 dias contados a partir da data do encerramento de cada semestre um relatório resumido da execução de despesas orçamentárias correspondente às emendas parlamentares incorporadas à lei orçamentária, identificando os autores, bem como os respectivos beneficiários e valores. Isso é uma lei na casa, uma lei de 2011. Nós estamos por vencer esse prazo, não sei se o senhor já preparou ou não, mas eu creio, secretário, que isso deva estar esquecido, porque não vem sendo cumprido. Né? O senhor falou em transparência, isso é uma lei, aí tem a questão da responsabilidade e tal, eu queria alertá-lo, até porque seria importante a gente saber o que já foi, o que não foi, o que falta e tal, até para a gente ir lá brigar com as pastas, para ver como é que está e tal. Então, queria chamar a atenção de Vossa Excelência para isso. Por último, ao abrirmos essa reunião, aí é uma questão de ordem, senhor presidente, o deputado Estevão Galvão, ele falou muito do contraditório, né? O senhor não estava aqui, mas o deputado Marco Vignoli, à época, o que ele trabalhou fantástico aqui foi o contraditório. Né? Ele, à época, nós estávamos numa mudança de governo e o Marcos Vignoli, como líder de governo na época, líder do PSDB, ele fez o contraditório de uma forma importante na casa e nessa linha do contraditório eu queria submeter não só o presidente, mas também o convidado, o secretário. Nós temos aqui uns servidores da Emplasa e eles pedem a oportunidade, a possibilidade de, por 2, 3 minutos, fazer algumas colocações. Eu não sei se isso é possível e se o senhor também toparia ouvi-los por 2, 3 minutos. Qual que é Claro. Senhor presidente, se o senhor podíamos convidar, seria uma pessoa representando. Pois não. Falar do microfone. Podemos falar daqui? Isso. Carlos. Bom, a gente... Deputado Só Carlos. um minutinho, só para responder, ótima colaboração sobre a 11056.
Nós vamos preparar, sim, esse relatório, acho importante, e instruir justamente no governo. E um pouco disso é importante. Tantas vezes, a demora na elaboração da emenda ou do convênio se dá por falta de documentação da prefeitura. E o trabalho que o parlamentar pode fazer cobrando, esse acompanhamento é fundamental. Nós temos enviado para os parlamentares, eu pedi que mensalmente se passe uma posição sobre as emendas dos deputados. Nós estamos construindo isso, é um modelo que vai acontecer, de vocês terem um controle maior. Olha, está faltando essa daqui por conta disso e maior transparência. Nós vamos construir isso em conjunto. Qual o nome da senhora? Meu nome é Sânia Cristina Dias Batista. Eu fui funcionária da Emplasa até o dia 2 de agosto. Estou fora da Emplasa. Eu entrei para trabalhar no governo do Estado, na Secretaria de Planejamento, em 1975, governo Paulo Egídio Martins. E trabalho desde então. Prestei serviços na Prefeitura de São Paulo, na Prefeitura de Santos, e nos últimos 5 anos, além da Emplasa, estava colaborando com a agência da região metropolitana da Baixada Santista. O que eu queria dizer, senhores deputados, senhor secretário, é que toda a justificativa para a extinção da Emplasa era uma economia de 40 milhões de reais por ano. Nós queremos dizer que a gente deu lucro para o governo ao economizar em alguns trabalhos que fizemos de muito mais do que isso. Porque a nossa função não é dar lucro, é economizar, é fazer planejamento. E nós estamos aqui assustados até de ouvir do senhor secretário que trabalhos que estavam em andamento e foram interrompidos no início desta gestão, como o PDUI da região metropolitana de Campinas, que a Emplasa estava conduzindo, não pôde nem fazer as audiências públicas, e que esse trabalho vai ser contratado fora. Se nós pudéssemos ter trabalhado esses 7 ou 8 meses de governo, esse trabalho estaria pronto. A sociedade teria ganhado. Nós temos muitos trabalhos que, ao serem desmanchados e serem reiniciados, a sociedade, o governo do Estado vai gastar mais. Qual que é o tempo que tem para fazer a pergunta? Né? Então, eu acho que a gente pode trazer aqui esse contraditório. A lei que foi aprovada nessa casa falava que as atribuições da Emplasa seriam passadas para a administração direta. O que nós estamos vendo é que os órgãos da administração direta que estão recebendo essas atribuições não possuem pessoal, equipamento, condições mínimas de exercer essas atividades. Nós estamos verificando, e ouvimos aqui do senhor secretário, que os trabalhos serão contratados fora e vão ser gastos. Então, nós estamos questionando essa ideia da economia que, na realidade, o que nós estamos vendo é que ela não está acontecendo, né? E a gente trabalha nisso há muito tempo. Então, o que eu queria lembrar é isso para essa casa. Aquilo que o deputado falou, que alguns prefeitos reclamam da questão do chapéu na mão e cada um negociando separado, o que nós ouvimos aqui foi só a parte da negociação direta Estado, cada município. Vai encerrar, Sandra. Porém, senhor secretário, a questão da água, a questão do transporte, não se resolve separadamente com cada município. As pessoas moram no município e vão trabalhar no outro. Os convênios de cada município não resolvem a maioria dos problemas que nós chamamos de serviços de interesse comum metropolitano. Obrigado, Sandra. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Douglas. Senhor presidente, eu só queria questionar mesmo a exposição da senhora que acabou de fazer, quanto no regimento, se é permitido, e também a solicitação que foi feita pelo deputado que trouxe foi, pelo que eu entendi, o procedimento a ser feito com os funcionários da Emplasa, e não especificamente os problemas relacionados à empresa em si. E isso deveria ser feito por um deputado da casa, né? Afinal de contas, os deputados eles foram eleitos justamente para isso. Então, eu solicito para que seja feita a retirada da ata do que foi exposto. Concordo. Pois não, deputado. Na verdade, não existe previsão regimental. Foi uma solicitação. Do deputado Luiz Fernando. Artigo 28,
O artigo 28 fala que se houver anuência do presidente, nós abrimos uma exceção a pedido com a concordância do secretário. Foi feita uma colocação, creio que também não é incômodo ao secretário fazer aqui, falar um pouco sobre a colocação da senhora Sandra. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Agradeço a resposta do senhor. É que eu questionei mesmo porque, pelo que deu a entender, foi uma questão dos funcionários, do que aconteceria com os funcionários. Entende? Um problema de uma preocupação de como ficaria a carreira deles e etc. E não um problema relacionado à própria empresa. E isso deveria ser feito por um próprio deputado, né? Porque os deputados eles geralmente são eleitos para isso, justamente ao trabalho deles nessa comissão. Por isso foi a minha questão, mas o senhor já, de forma brilhante, respondeu. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Secretário. Muito bem. Primeiro saudar a Sandra, que tem uma contribuição histórica, assim como os funcionários da Emplasa, para o governo do Estado de São Paulo. E governar, fundamentalmente, é observar as evoluções da sociedade, as evoluções das necessidades do Estado e se pensar de que forma a gente pode trazer mais efetividade no que a gente acredita que é o modelo do Estado de São Paulo, sobretudo para poder honrar aquele imposto que paga o contribuinte. Dentro disso, nós entendemos que, com todo o papel histórico que cumpriu a Emplasa ao longo da sua trajetória, o próprio tempo para a realização desses PDUIs, também até mesmo a necessidade de avançar no teor deles, da gente poder cumprir um papel mais estratégico no planejamento do Estado de São Paulo, fizemos essas alterações e entendemos que vamos sim trazer um novo modelo para a governança metropolitana e para o planejamento do Estado de São Paulo. Na prática, tudo aquilo que foi feito ao longo dos últimos anos, os senhores parlamentares, a sociedade de modo geral, pode me corrigir, mas o trabalho efetivamente não gerou os resultados esperados para o Estado de São Paulo de forma muito clara e muito efetiva. Nós não temos nenhum PDUI aprovado pela Assembleia em andamento. Essa ação... Por favor, peço... Essa ação tem a necessidade e as agências têm a obrigação de honrar os tributos da população do Estado de São Paulo e partir para a prática e a efetivação de fato desse planejamento. A Secretaria tem esse papel, a Fundação SEAD tem esse papel, o governo do Estado tem esse papel e vai cumpri-lo de acordo com aquilo que foi programado com o modelo de renovação do Estado de São Paulo. Eu estou aqui muito confiante desse processo, valorizo, respeito e entendo que o papel fundamental dos funcionários da Emplasa, os quais dos 133, 50% aderiram ao PDI enviado para eles, e que a partir desse processo, aqueles quadros que possam ter um papel estratégico, a gente possa avaliar o aproveitamento. Mas o que a gente quer é tirar do papel e da intenção esse planejamento e trazer para a prática ao longo de um curto prazo, o qual a sociedade clama aqui para o governo do Estado de São Paulo. Obrigado, secretário. Deputado Jorge do Carmo, pela ordem. Senhor presidente, eu gostaria muito de ficar até o final dessa reunião, mas eu tenho um compromisso fora da casa. Quero pedir licença e desculpa ao senhor e aos nobres colegas aqui e parabenizar o secretário e agradecer a oportunidade. Eu preciso mesmo sair. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado. Tem, para encerrar, então, 2 vídeos que eu... São muito rápidos, são de 1 minuto e meio, e agradecer aos parlamentares que puderam ficar todo esse período aqui com a gente, de modo geral, todos os presentes. Passar primeiro... Pode passar qualquer um dos 3 primeiro. Cidade inteligente, é isso? O governo de São Paulo acaba de tirar mais uma ideia do papel. Cidades inteligentes. São as novas tecnologias mudando o jeito de governar. Um Estado moderno e inovador traz produtividade e eficiência administrativa, qualidade de serviços, redução de custos, rapidez nos trâmites e processos. 3 programas funcionam como guarda-chuva para vários serviços e ferramentas. Canal Direto, São Paulo mais perto. Integração dos escritórios regionais com as prefeituras, reduzindo custos e aumentando a efetividade dos serviços. Obrigado.
São Paulo Sem Papel. Todos os ofícios, contratos e convênios feitos e tramitados exclusivamente por via eletrônica. Parcerias municipais. Incentivo e financiamento para avanços tecnológicos, levando inovação aos municípios. As novas tecnologias também ajudam a economizar recursos, que viram investimentos em políticas públicas, levando mais facilidades e qualidade de vida aos cidadãos. Cidades inteligentes. Menos burocracia, mais digital. Governo do Estado de São Paulo. Estado de respeito. Bom, então esse é o guarda-chuva que integra aí os 3 programas que nós citamos, o canal direto, Cidades Inteligentes e o São Paulo Sem Papel. Agora o São Paulo Sem Papel, de forma rápida e explicativa, como é que vai se dar esse processo. Os órgãos da administração pública. Bom, graças a Deus, deixa eu te falar. Só aumenta um pouquinho, por favor. Não, vou participar, eu tentei te ligar. É o Márcio? Cara, não... Sou secretária, não tinha autorização a seu celular. Alô, caiu? Para eliminar o uso de papel, tanto entre os órgãos da administração pública estadual, quanto na relação do governo com os municípios e com os cidadãos, a Secretaria de Governo do Estado de São Paulo criou o programa SP Sem Papel. Mais transparência, mais agilidade, muito mais eficiência e o fim de impressos tramitando em pastas pelas repartições públicas. Mais de 1.000 toneladas de documentos são destruídas anualmente pelo arquivo público. Para garantir um governo 100% digital, a Prodesp desenvolveu e integrou 2 sistemas. A finalidade é desburocratizar, criar processos de tramitação e ainda gerenciar as demandas de forma virtual. Inicialmente, o SP Sem Papel está sendo implantado em 5 instituições e ainda em 2019 estará vigente em todos os órgãos de administração direta do Estado, eliminando completamente a criação de documentos impressos. A navegação é simples e intuitiva. O sistema identifica o usuário e exibe apenas as funcionalidades correspondentes à sua área de atuação, sinônimo de facilidade. Os funcionários utilizarão documentos padronizados. Os modelos estão sendo inseridos gradativamente e estarão prontos para o preenchimento. É importante ressaltar também que o sistema de assinatura digital, única ou em lote, confere mais velocidade e confiabilidade aos processos, que podem ser localizados e acompanhados em todas as suas etapas de maneira simples e rápida na barra de pesquisas. O sistema é seguro para todo o Estado e população. Com essa iniciativa, estamos dando um passo importante para alcançar o futuro. O futuro é hoje. Tudo bem, agora o último vídeo, e daí a gente já finaliza aqui, que é o nosso programa de parcerias. As necessidades de otimização de recursos e as intensas e complexas demandas da sociedade reforçam a importância de aprimorar a relação Estado-municípios. A cidade é um lugar onde as pessoas vivem. Portanto, quanto melhor for esta cooperação, mais efetivas serão as políticas públicas para os cidadãos paulistas. É com este propósito que o governo do Estado de São Paulo criou o programa Parcerias Municipais. Uma nova abordagem de governo descentralizado e municipalista para aumentar a qualidade de vida da população, a competitividade do Estado e reduzir as desigualdades regionais. O programa baseia-se em 5 pilares para alcançar os seus objetivos:
Concentração de esforços nos principais problemas dos municípios, trabalho em redes e cooperação regional, aumento de investimentos na infraestrutura municipal, disseminação e compartilhamento de tecnologia, pactuação de resultados. A força da integração do Estado com os municípios permitirá avanços para um novo patamar de desenvolvimento, mais foco, mais planejamento, mais inovação, mais investimentos. Somos 645 municípios, formando um só estado. Vamos juntos, São Paulo! Mais informações, www.parceriasmunicipais.sp.gov.br. Governo do Estado de São Paulo. Estado de respeito. Secretário, para fazer o encerramento. Bom, agradecer ao presidente Rafa Zimbaldi, aos parlamentares de modo geral, toda a equipe aqui da casa, colocar à disposição. Parabéns pelo trabalho de todos. Obrigado, secretário. Obrigado mais uma vez. Parabenizo pela excelente